Amém. Irmãos, vamos colocar de pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos sentar já. Seremos breves nessa noite que o Senhor tem nos preparado. Amém? Abram suas Bíblias no profeta Zacarias. Malaquias, Zacarias, só abrir Mateus, volta umas 4 folhinhas, você já acha aí. Zacarias, versos, capítulo 6. Amém? Não encontrou? Vamos, né? Vamos lá. Abre Mateus, aí vem 3 folhas, Zacarias, Malaquias, Zacarias. Aí depois Ageu, os 2 profetas da reconstrução do templo de Jerusalém. Amém? Vamos esperar, irmãos. Tenha paciência. Quando eu me converti, o pastor dava o texto uma semana antes de eu ficar procurando em casa. Aprendi da melhor maneira possível. Então. Mas com o índice é bem mais fácil, né? Mas eu não sabia o que era índice. Não? Nem eu. Aí, né? Nossa, você imagina que alguém que nunca leu a Bíblia na vida, nunca pegou uma Bíblia, e o pastor falava, vou pregar e tal. Uma semana depois eu estava lá procurando. Achei, pastor. Mas já preguei, já acabou, já está na campanha de 7 dias já. Mas graças a Deus que Deus dá um pouquinho de conhecimento para mim por esses dias. E aprendi algumas coisinhas. Amém? Zacarias capítulo 6, verso 12. Fala ele dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre eles ambos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra é santa, poderosa e digna. Nessa noite, abençoa os Teus filhos, abençoa a minha vida, Senhor, corrige-me, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, e que nessa noite, Senhor, o Senhor possa reinar em nossas vidas, e o Senhor possa falar conosco, de uma maneira, Senhor, que nós possamos entender, Pai. Como diz a Tua palavra, o Senhor é puro, o Senhor é santo, o Senhor é edificador, o Senhor é restaurador. Restaura os nossos ouvidos, restaura a nossa audição nessa noite para ouvir a Tua voz, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus pode sentar em nome de Jesus, irmãos. Mas hoje a Carol falou da semana passada do ministério profético de Jesus, né? Que Jesus era o profeta. Ele não é ele é o profeta, né? Com o maiúsculo. Você põe um artigo definido na frente, você está dizendo que é aquela pessoa, né? É o profeta, ele é o, né? Se fosse na nossa linguagem hoje, na gíria que nós temos aí, era o cara, né? Mas não é não nesse sentido, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que se não for me engano, eu já fiquei sabendo que as irmãs estão com um estudo aí sobre o sacerdócio de Jesus, né? Sobre sacerdócio, né? O chamado, né? Então a gente vai estar falando hoje de um segundo ministério de Cristo, né? Porque Cristo tem 3 ministérios, né? Já se cumpriu 2 e ainda falta 1, né? E nós vamos falar do segundo ministério nessa noite, que é o ministério sacerdotal. Quando a gente fala de sacerdote, não se iluda você de achar que sacerdote só tem na igreja, no meio dos crentes, no meio do judaísmo, dentro da Bíblia. Não, sacerdote é uma coisa que já existia antes da Bíblia.
Se nós prepararmos para ler, por exemplo, quando você lê lá em Gênesis 41, o verso 45, né, você vai encontrar falando sobre os sacerdotes do reino dos egípcios. Por quê? Porque o que é um sacerdote? Foi ministrado aqui no domingo, né? Sacerdote é aquele que faz a intermediação entre Deus e o homem, né? É aquele que faz com que o homem se achegue a Deus, né? E esse sacerdote, ele tem um chamado, ele tem um perfil, ele tem umas qualidades e ele tem características, né? Sacerdote tem que ter características e sacerdote tem que ter linhagem. Então, se você pegar em qualquer civilização, em qualquer confins do mundo, se você chegar no Brasil, quando os portugueses chegaram no Brasil, já tinha sacerdote aqui, pajé. O pajé estava lá dando umas borrilifadas, uns caras com uns fumos esquisitos, fazia uns remédios estranhos, uns cipó maluco, e fazia uns cultos ao Deus Tupã, por aí afora. Se você for nos confins da África, você vai encontrar os sacerdotes lá que fazem os ritos lá nas suas tribos. Se você for no Oriente, lá no Japão, lá para o lado da China, você vai encontrar os sacerdotes que fazem os seus ritos, segundo a sua religião, segundo cada um, segundo o seu costume. Então, você não pode achar que sacerdote é uma coisa específica, ó, bonitinha, apareceu na Bíblia. Não. Quando Abraão foi chamado, já existia sacerdote, né? A gente não trata isso aqui de uma coisa fora do comum. Apenas esse chamado foi colocado na Bíblia para que o homem entendesse e fosse compreendido, e esses homens pudessem levar outros homens a conhecer a Deus, né? O sacerdócio é aquele que representa, né, o que é puro, o que é santo. Se você pegar do latim, a raiz dessa palavra é aquele que é puro. Tanto é que se você pegar um cidadão que fica sentado em Roma e hoje é argentino, não vou falar o nome, ele se autodenomina Deus aqui na terra. O que ele fala tem mais poder do que a Bíblia, porque ele é considerado um Deus, né? Ele é o sumo sacerdote dessa denominação. Mas a Bíblia diz em Oséias que eles fizeram príncipe para si, mas eu não os reconheço nenhum. Então o cara pode falar que é o que for, quando for, aonde for, mas o que importa é se Deus reconhece o ministério sacerdotal da pessoa, né? E quando a gente fala disso, e aí nós temos o extremo, tem gente que depende demais do sacerdote, que não vive sem o sacerdote, né? Se dá uma dor de cabeça, liga para o sacerdote. Se quem fez uma bolinha no dedo, liga para o sacerdote, ele vem com uma agulha para furar. E tem aqueles que não dão a menor pelota para o sacerdote, que também o sacerdote não serve para nada, não vale nada, não serve para nada, é um inútil. Está aqui só para ocupar espaço, é um folgado. Os dois extremos é ruim. O sacerdote é necessário, mas não é prioridade. O sacerdote é apenas um homem necessário no meio do povo de Deus. Então nós vamos falar agora do meio do cristão. O sacerdote, ele é necessário. Ele é prioridade? Não, prioridade é Cristo. Então a gente tem que confiar em Cristo e acreditar que o sacerdote que está ministrando está falando de Cristo, através de Cristo e por Cristo. Mas, enfim, quando a gente trata desse negócio de sacerdócio, quando a gente estuda a Bíblia, aí você vai ver lá em Gênesis, né, Abraão sendo sacerdote.
Porque o sacerdote oferecia sacrifício. A irmã Iracia louvou aqui que Abraão estava lá para oferecer um sacrifício do seu filho. É claro que não Deus mesmo, mas quando ele retorna do monte, o que ele faz? Ele levanta um altar e oferece o holocausto ao Senhor. Se a gente parar para continuar lendo assim as histórias, nós vamos encontrar Davi oferecendo sacrifício, fazendo o sacerdócio. Nós vamos encontrar Elias na função sacerdotal, mas Elias era profeta, Davi era rei. Então, mas vamos lá. E aí o sacerdócio ele começou em Israel, quando o povo de Deus saiu do Egito. Quando o povo de Deus saiu do Egito, ele vai e me traz tudo aquilo que não tem ligação, tudo aquilo que se afastou de Deus, que fizeram de Deus, porque 400 anos, irmãos, dá para esquecer muita coisa. 400 anos você esquece muitas coisas. Eu acho que 40 dias você esquece muita coisa. 4 anos você esquece muitas coisas. Se eu perguntar aqui o que você estava fazendo 4 anos atrás, nesse dia, eu garanto que nenhum de nós aqui se lembra. A não ser que aconteceu uma tragédia, aí você pode até lembrar, mas caso contrário, você esquece, né? Nós esquecemos. E aí a Bíblia diz que o povo entra através do Mar Vermelho e começa a fazer a sua peregrinação, e o povo precisa ser ensinado, e o povo precisa ser motivados a buscar a Deus, porque você querendo ou não, você precisa ser motivado para buscar a Deus. E se não tiver alguém para te motivar, você vai arrear, vai dormir. E aí a Bíblia diz que quando o povo sai do Egito, e aí Deus começa a dar as instruções para Moisés, é criar um novo código civil, porque o sacerdote, irmão, no Velho Testamento ele entendia de leis, de santidade, de arquitetura. Ele era uma pessoa um pouco mais, vamos dizer, mais capacitada, uma pessoa que tinha algumas características, né? Porque ele dava diagnóstico de doença. O cara até era médico. Não parece nós hoje, né? Parece a minha esposa. Minha esposa, o que você tem? Conta para mim seu sintoma, que eu já te falo o que você tem. Mas você estudou? Não sei mais nada, mas ela está sempre dando diagnóstico, cara. Ainda por cima ainda passa o remédio. Eu não sei quem é mais louco, se quem passa o remédio, se quem toma o remédio. Esse é o problema, né? Porque passar o remédio você pode até me passar, mas eu tomar o remédio é outra história. Agora eu não sei qual é mais doido, né? E ela está sempre passando receita para os irmãos, para os sobrinhos: toma isso, toma aquilo outro, né? Eu falo: rapaz, deixa para lá, né? E aí você vai entendendo, e o sacerdócio ele vem para começar a ministrar, para ensinar o povo e para trazer as regras de Deus para a terra. O sacerdócio ele traz as regras de Deus para a terra e manda as orações, os louvores e as adoração, intermedia isso até o povo. Se você pegar lá em Esdras, você vai ver isso. Se você pegar lá no livro de Êxodo, você vai ver que o povo se curva, né? Todos eles se curvam diante de Deus, falam: só o Senhor é Deus. Lá em 1 Reis também. Mas aí vamos tratar aqui da seguinte. Então, vamos falar da Bíblia. O sacerdote ele tem que ter duas características. Existem dois tipos de sacerdócio. Existe o sacerdócio da linhagem de Levi. Se você ler o livro de Levíticos, o livro de Levíticos ele é considerado o livro sacerdotal do Velho Testamento. Então lá você vai ter as leis, as especificações e tudo aquilo que é para fazer, todos os rituais que eram para ser feitos. Então você tem duas linhagens sacerdotal. Você tem a linhagem levítica e tem a outra linhagem. Qual é? Não.
a ordem de Melquisedeque. Essa não tem começo nem fim. Esse cidadão, ele aparece na Bíblia, conta uma história legal dele e ele desaparece, ninguém mais fala dele. Então o ministério sacerdotal de Melquisedeque, ele é similar ao de Cristo, porque antes de Levi, Jesus já era. Antes de Melquisedeque, Jesus também já era, né? Então o ministério sacerdotal de Melquisedeque, ele prediz o ministério de Jesus. Por quê? Para você ser um sacerdote em Israel, você precisava ter algumas características. A primeira dela, ter nascido na tribo de Levi. Segundo, você não poderia ter nenhum defeito. Estou falando defeito, né? Feio tudo bem, mas defeito, né? Se você falar, mas muito feio, é um defeito. Não é esse tipo de defeito. Por exemplo, eu não seria sacerdote. Jamais. Se você tivesse algum tipo de coceira, acne, por exemplo, espinha, também não. Então você tinha que ser um cara perfeito. Por quê? Porque você representava um Deus perfeito, né? Isso é uma certa liturgia humana, beleza, é uma certa liturgia. Mas quando a gente trata desses dois assuntos, o primeiro fato que você tem para ter nessa história é essa: você nascer na tribo de Levi, ou você ser da ordem de Melquisedeque. Você não é nenhum dos dois, nem eu. Nós somos da ordem de Cristo, né? Graças a Deus por isso. E aí a gente vai tratando dessas seguintes condições. Então nós temos o sacerdote, e é engraçado que a Bíblia faz assim uma parada. Nós temos o sumo sacerdote e o sacerdote. O sumo sacerdote é alguém que coordena todos os sacerdotes. Então, por exemplo, o pastor Paulo é o sumo pastor. Vamos colocar assim, tá? Uma liturgia nossa aqui para a gente compreender. E os outros pastores são pastores, e eles estão sob a coordenação de alguém. Então o sumo sacerdote é quem entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. O sumo sacerdote é quem fazia todo o ritual de emulação, todo o ritual que fosse dito ao perdão, ao arrependimento, era o sumo sacerdote que fazia, apoiado pelos sacerdotes, mas tinha um sumo. Se você pegar lá na história lá e você ler, né, em João, né, no capítulo 18, verso 13, e Lucas 3, 2, você vai ver quem era o sumo sacerdote na época de Jesus. Alguém lembra dele? Caifás, né? E quem era o outro? Anás, não é? E se você parar para ver, um era tudo parente. Tipo assim, um era casado com a filha do outro era casado com a sobrinha. Era tipo assim, era meio nepotismo ali, né? Que o negócio só ficava entre eles. E na época de Jesus, quem indicava o sumo sacerdote não era o judeu, era Roma. Essa curiosidade eu não sabia. Quem indicava o sumo sacerdote era Roma. Por isso que o Evangelho de João diz: e eles tinham medo de perder os seus privilégios. Porque quem indicava o sacerdote, o sumo sacerdote do templo, era o imperador romano. Se ele apoiava, apoiava. Se ele não apoiasse, não apoiava. Então o cara tinha que ter os preceitinhos, mas quem impunha eles lá era o soldado romano, o imperador romano. Mas voltando para nossas vidas cotidianas, né, se a gente parar para, né, falando assim de sacerdócio, o sogro de Moisés era sacerdote, Jetro, lá em Midian. Ele era pastor e sacerdote. Então, né? Mas aí nós vamos trazendo para os nossos dias. E aí, quando você fala de sumo sacerdote, sacerdócio na Bíblia, né, para título de curiosidade, tem 775 expressões sacerdote e sumo sacerdote na Bíblia. Porque no Velho Testamento era muito importante. Todas as questões, irmãos, que se relacionavam à vida da pessoa, ela era levada ao sumo sacerdote.
desde o casamento, da lepra, da lei que tinha que se aplicar, e aí por aí vai até os fins dos tempos. Mas aqui nós chegamos no Evangelho, no Novo Testamento, nós encontramos uma atitude, uma situação bem diferenciada. Como nós lemos lá em Zacarias, diz que Jesus ele iria assumir o trono de rei e sacerdote ao mesmo tempo. É uma profecia. E aí a gente começa a tratar por que Jesus é o sumo sacerdote. Primeiro, você tem que entender o seguinte: para ser sumo sacerdote você tem que ser nascido da tribo de Levi, correto? Jesus era de que tribo, irmãos? Essa é a pergunta da escola bíblica dominical. Jesus era de qual tribo? Judá. Da tribo de Judá. Né, senhora? Olha lá. Ali na janela, ali na parede. Ali. O leão da tribo de Judá. Jesus era da linhagem de Judá. Então, se Jesus era da linha de Judá, da tribo de Judá, porque Davi era de Judá, né? Da linhagem da tribo de Judá, Jesus não poderia ser sacerdote. Vocês concordam comigo? Não importa de que tribo você é, se não for de Levíticos, dos levíticos, você não pode. Por isso que o autor ao Hebreu escreve, né? Lá no seu capítulo 6, né? Vamos lá, nós vamos ler um pouquinho de Hebreus hoje. Ainda bem que eu ministrei esse capítulo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu aqui. Primeiro vamos ler no 7 e depois nós vamos continuar aqui. Hebreus capítulo 7, verso 1. Por que o autor do Hebreu diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu os dízimos de tudo, e primeiramente, e por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então Melquisedeque ele tinha duas características interessantes. Ele era, primeiramente, justiça. Segundo, paz. Quais são os 7 espíritos que estão sobre Jesus, que Isaías escreve lá no capítulo 9? Paz, sabedoria, né? Depois você lê lá, você vai encontrar todos eles, né? Então, e aí a Bíblia diz aqui que Jesus, o autor dos Hebreus está dizendo: Jesus não é sacerdote segundo, sumo sacerdote ou sacerdote segundo Davi, segundo Levíticos. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque o seu sacerdócio não tem começo e nem fim. Porque se nós parássemos para pensar na lei, Jesus estava debaixo da lei. Jesus nasceu sobre a lei. Então ele não poderia quebrar a lei. Por isso que o autor diz aqui: se você está achando que Jesus não é sacerdote, porque ele não nasceu na tribo de Levi, lê engano. Ele é um sacerdócio um pouco mais evoluído. Ele é um sacerdócio que não tem começo e não tem fim, e vai durar de geração em geração. E aí o autor começa a trazer essa característica de Melquisedeque. Primeiro, irmãos, quem é que recebe dízimo? Aí você fala: não, pastor, não. É o pastor. É a igreja, né? A gente, se você trouxer seu dízimo aqui, vai fazer o que com ele? Nada, vai ficar aqui. Se não passar um lerap, não levar embora. Mas o dízimo a gente entrega a ele, não é ao Senhor?
Eu não consagro meu dízimo ao Senhor? Toda vez que eu venho aqui, pego os irmãos que oram, não oram, consagrando esse dízimo ao Senhor. Então, por que Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão? Se o dízimo é do Senhor, e Abraão sabia disso. Não se iluda, Abraão sabia disso. Então, aqui você tem a primeira característica de Melquisedeque como sacerdote, mas não um sacerdote comum, um super sacerdote, um sumo sacerdote, alguém que estava além. Por quê? Porque nenhum sacerdote tem autorização para receber dízimo em seu nome. Eu vou dizimar para o Afonso. Se eu fizer isso, eu estou louco. Não, a gente dizima ao Senhor. A gente consagra ao Senhor. Ah, mas não é o homem que gere? É o homem que gere, mas você não entrega a sua oferta para o homem. Porque se você estiver entregando para o homem, você está fazendo de maneira errada. Você tem que entregar ela ao Senhor. Por isso que as pessoas entregam os seus dízimos e depois entram na justiça para tentar receber ele de volta. Porque eles oferecem ele ao homem e não a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí ele vai dizendo aqui: sem pai, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui a gente começa dizendo, aqui o autor já está dizendo, já está deixando bem claro, este é semelhante ao Filho de Deus. O ministério sacerdotal de Cristo, ele não vem da terra, ele vem do alto. Como foi ministrado aqui no sábado, uma boa pregação, diga-se de passagem, uma bela pregação. Púlpito é da terra, altar é do céu. Então, esse homem aqui, ele veio do céu. Ele é como o filho do homem, não sabe se a sua origem, não sabe que fim ele levou, e não vai saber. Quando chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus: da onde nasceu Melquisedeque? E eu quero saber. Eu não sei se eu vou precisar saber, porque ele disse que lá não tem a diabetes de Cristo, então ele vai saber tudo. Mas vou lá perguntar só para ser o chato. Porque são umas coisas assim que não tem fim, não tem começo, e permanece para sempre. Aí o verso 4: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Presta atenção. Considerai, pois, no versículo 5: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o autor está dizendo aqui: o menor é abençoado pelo maior. Aqui está um grande segredo espiritual, irmãos. Nunca você vai ver o menor abençoar o maior, é o contrário, o maior é que abençoa o menor. Porque quem era o menor? Abraão. Se Abraão era o menor, dá para você ver que ele está bem perto. E aqui certamente tomam os dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe os dízimos, pagou os dízimos. Então, até chegar a Levi, Abraão pagou. Porque a Melquisedeque estava um volume acima do ser humano normal. Aí você me traz assim, agora nós trazendo assim para os nossos dias, por que Cristo é o sumo sacerdote?
Porque, primeiro, o sumo no templo, ele primeiro tinha que se lavar, ele primeiro tinha que se limpar, ele primeiro tinha que fazer os holocaustos, para depois pegar o cabrito, os 2 cabritos, tirar a sorte, soltar um, degolar o outro, um para expiação, o outro para soltar para o deserto, para a expiação. Então, quando o autor dos Hebreus diz que da ordem de Melquisedeque, é por isso. Porque o sumo sacerdote da tribo de Levi precisa se purificar para entrar no Santo dos Santos. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não precisa. Ele já é santo, porque ele veio do alto. Ele não é da terra. O de Levi ministra segundo a ordem da terra, mas o que vem do alto ministra segundo o que vem do céu. Por isso que ele diz lá no livro de, acho que é de João, que ele fala, né? Eu vos falo das coisas que eu tenho visto junto do meu Pai. Não estou falando de coisa da terra aqui não, filho. Não estou falando de carneirinho. Não. Estou falando de coisas do altar fogueado, os anjos cantando santo, 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 os querubins se dobrando, se encurvando perante. É sobre esse que eu estou falando aqui para você, porque o meu sacerdócio, ele veio do céu para a terra. Por que ele tem que vir do céu para a terra? Porque se fosse daqui para lá, não tinha poder para nos redimir. Então as pessoas, mas por que? Porque Jesus, irmãos, ele tem que ter algo a mais. Para resgatar alguém, você tem que ter condição melhor do que aquela pessoa que precisa ser resgatada. Por isso que Jesus fala, não pode um cego ajudar o outro a atravessar, vai morrer os 2. Então quando ele fala assim, eu tenho direito, na lei judaica, quando alguém tinha o direito de resgate, é porque ele tinha uma condição melhor e mais próxima para resgatar alguém. Se você ler a história de Ruth lá, você vai entender o que eu estou falando, né? Mas aí a Bíblia vai trazer a seguinte característica: o sacerdote, ele ensina. A primeira característica de um sacerdote na Bíblia é ensinar. Porque se ele não souber ensinar, o ministério dele é um fracasso. Por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz: procura apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado. Ou, em outras palavras, está dizendo: procura apresentar-te diante de Deus como sacerdote aprovado, que ministre bem a palavra, que tenha conhecimento da palavra. Por quê? Porque senão você não é um sacerdote. Você pode ser qualquer coisa, mas menos um sacerdote. O sacerdote, ele tem por dever ensinar, irmãos. Ensinar o povo, ensinar a igreja como se deve se comportar, né? Ensinar a igreja como é que deve se fugir de algumas coisas que estão acontecendo aí no meio da igreja, né? Um dia desse aí, que pegaram uns irmãozinhos aí que tem um grupo famoso aí que cantam as músicas, aí pegaram eles numa festa de Halloween, né? Pegaram lá, eles iam fazer um show lá no meio dos treinos, mas ficaram com vergonha de devolver. Vou devolver o dinheiro, não quero mais não. Magoou. Fiquei chateado. Me viram. Falei, nem toda. Até no meio do inferno, meu filho, você é descarado, né? Desmascarado. Né? Então as pessoas têm um hábito de achar que Deus é brincadeira. Deus não é não. Né? E aí a função sacerdotal primeira ela é ensinar. Vamos lá? Levíticos capítulo 10. Vamos ver se é isso mesmo. Levíticos 10, 10. Olha lá. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E para que mesmo? E para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pelas mãos de Moisés.
Então, a primeira ordenança do sacerdote sacerdotal é ensinar. Por isso que Jesus diz: eu vos falo por parábolas, porque falando eles não ouvem, escutando eles não escutam, né? Mas para vós aqui eu vou explicar para vocês aqui bem próximo como é que isso funciona. Então Jesus, os 3 anos de ministério de Jesus passou o quê, irmão? Fazendo o quê? Ensinando. Ensinando você a se comportar como crente, ensinando eu me comportar como crente, ensinando a gente a sentar à mesa, ensinando a gente a tratar o próximo, ensinando a gente. Se você ler o sermão da montanha, as bem-aventuranças, você vai ver Jesus ensinando a gente até, sei lá, a coisa mais pequena. Ele ensina naquele sermão da montanha, no capítulo, né, os sermões ali. Ele está falando as práticas diárias de um cristão para ir para o céu. Não, o capítulo 5 lá das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, ele não fala das pessoas que, para aceitar a Cristo, eles falam das pessoas que aceitaram a Cristo e têm a sua vida naquele padrão. Jesus está sempre ensinando. Quando Jesus pega o barquinho de Pedro e afasta um pouquinho e diz, ele ensinava a multidão, e as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina, porque ele falava com autoridade. Por quê? Porque ele falava das coisas que estavam lá em cima, que ele conhecia muito bem. Então, a primeira característica do profeta, do sacerdote, é ensinar, né? Se você pegar lá em Deuteronômio 3, capítulo 10, também vai falar a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que a Deuteronômio, capítulo 3, verso 10. Se eu não tenho certo aqui. Não tem errado, desculpa aí. Não, desculpa, irmãos, eu botei o texto errado aqui. Mas aqui vai falar do ensino, né? Quando a gente fala de ensino, e aí Jesus vai dizer assim, como a gente pode mediar, porque Jesus foi o mediador. A Bíblia diz que Jesus, o único que pode nos levar ao céu é Jesus Cristo, homem, mediador. É aquele que faz ali o intercâmbio entre você e o seu e alguém maior, um juiz, ou alguém que tem poder sobre a tua vida. Quando a gente fala de mediador, lá em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, o verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado no céu à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplares sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazes tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E aí ele vai trazendo. Então, o nosso mediador é Cristo. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Por quê? Porque ele está à destra do Pai, ele está no seu trono, intercedendo por nós hoje, né? A gente sempre gosta muito desse versículo, né? Que se a gente pecar e não há homem que não peque,
Nós temos um advogado para com o Pai, chamado Jesus Cristo, que nos defende. Irmãos, eu nunca vi um advogado tão bom como Cristo. Não tem. Nem esse que defende político aqui no Brasil. Não tem. Os daqui conseguem porque a lei é falha. Mas esse advogado que estão falando, a lei é perfeita, né? E ele não perde uma. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o mediador, com o advogado, com o paracletos, né? Porque um dia esse advogado, que conhece muito bem as minhas e as suas limitações e fraquezas e erros e acertos, ele vai se tornar juiz. E nessa condição de juiz, irmãos, a gente não vai, a Bíblia diz que a gente não vai nem precisar falar com Deus, porque Ele já vai mostrar tudo que você fala. Mano, você não precisa nem falar com o Senhor. Vai ser igual Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas? Ah, Senhor, Pai, você sabe todas as coisas. Não vou falar mais nada não, porque você já sabe, né? Porque não tem como se esconder. Então o mediador, o criador de uma nova aliança. Quando nós tomamos a ceia, quando participamos do corpo de Cristo aqui, no domingo, nós estamos apenas revitalizando algo que o Senhor falou. E quando vos ajuntardes para beber e comer, aí ele fala: este é o meu cálice. Não é um cálice qualquer, é o meu, que é repartido, né? Esse é meu cálice, que é o meu sangue. Esse é o cálice da nova aliança, um novo mediador. Este é o meu corpo, esse pão é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Vocês estão falando até que ele venha. Vocês estão falando o quê? De uma nova mediação. E aí os fariseus certa vez perguntam para Jesus: quando nós falamos que ele é o nosso intermediário, aquele que vai intermediar, o que vai nos ajudar, o que nos auxilia, o que nos leva para perto de Pai, é aquele que ele fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. E em outro lugar ele diz, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa nova aliança, essa nova singularidade que Jesus cria para que o homem possa se chegar a Deus, né, que foi até falado aqui um dia atrás. Ninguém chega diante de Deus, irmãos. O que chega diante de Deus é o sangue de Cristo, é o cheiro suave do sangue de Cristo. Ninguém chega até Deus: olha, hoje eu vou entrar diante de Deus, vou pular, vou subir no teto, de pendurar de cabeça para baixo, vou falar no mistério. Mas não, só chega diante de Deus o cheiro suave de Cristo. Se não for esse cheiro, irmão, nós estávamos lascados. Eu, você e todo mundo. Por quê? Porque em nós não há coisas boas, né? E quando a gente trata disso aqui, para a gente encerrar, né? A gente vai tratando dessa mediação entre o Deus e o homem. O que era necessário para que o homem se aproximasse de Deus? Derramamento de sangue. Agora, vocês sabiam que o sangue, e essa aqui é para você ficar meditando essa semana inteira, você sabia que o animal, ele não morria no templo? Ele não morria no templo, ele morria fora. O sangue era levado no templo. Aí você faz uma menção de Jesus. Aonde Jesus foi crucificado, irmãos? Fora de Jerusalém. Mas aonde o sangue dele entrou no templo? Quando ele ressuscitou. A partir desse momento, quando ele ressuscita, o sangue dele entra no Santo dos Santos e abre uma nova cortina, uma nova possibilidade para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente para pensar, né?
Poxa, por que Jesus... Não, tem uma lógica. Na Bíblia tudo se encaixa. Jesus não morreu do lado de fora porque não, morreu porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso. Então o Cordeiro não morre dentro do templo, o Cordeiro morria fora. Quem entrava para fazer a aspersão era só o sangue, pegava um pouco do sangue do sacerdote e aspergia sobre o altar. Por isso que quando a gente vai participar da Santa Ceia, as pessoas não imaginam. Jesus não começou a apanhar lá dentro de Jerusalém, na casa de Caifás, não. Jesus começou a apanhar quando ele estava orando. E a Bíblia diz que o Senhor suava gotas de sangue. Ali ele começou a apanhar. E foi apanhando dali, das gotas de sangue, até a cruz do Calvário. E o sangue só entrou no Santo dos Santos, quando o véu rasgou-se de cima a baixo. Aí está firmada uma nova aliança, um novo sacerdote, cujo nunca mais precisaremos fazer sacrifício, imolar animal, fazer nada. Por quê? Porque esse sacrifício que foi feito, ele é um sacrifício vicário, eterno. Não precisamos mais de bodes, de nada, de bois, de novilhos. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue sacerdotal de Jesus abriu novamente a via de comunicação entre Deus e o homem. E essa via está aberta para todo aquele que nele crê e se achegue a ele com ações de graça. Então o sacerdote é isso, irmão. O sacerdote ensina, o sacerdote aproxima o homem de Deus, aproxima o Deus do homem. Você fala, mas tem como aproximar Deus do homem? Tem, quando nós fazemos o que estamos fazendo aqui. Quando eu estou falando, você está ouvindo. Eu estou te aproximando de Deus, assim como eu já me aproximei de Deus. Quando eu estou lendo isso, quando eu estou vendo isso, é a forma de nós nos aproximarmos de Deus. Não tem outra, irmãos. Não existe outra forma. A forma de se aproximar de Deus é isso aqui, ó. Essa é a forma, né? Não adianta a gente achar que vai ter outro milagre. Não vai. É isso aqui. Tem que ler, tem que buscar, tem que conhecer. Porque o sumo sacerdote que nós temos é bom, viu? Vai por ali. Não tem erro nele. Não tem falha, não tem mancha, não tem mácula, não tem nada. É o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, né? E nós estamos aqui para provar que isso é uma verdade. Porque senão não saímos ninguém aqui. Seria uma história da carochinha. Nós não precisaríamos disso. Amém? Vamos colocar de pé? Sábado que vem estaremos aqui. O pastor Paulo vai estar ministrando, né? Isso. Não, na campanha, né? Tem sido aí umas noites bem agradáveis. Deus tem falado conosco, né? Bem que se a gente falar que Deus não fala com a gente aqui, ou você precisa passar no hospital para fazer uma lavagem na orelha, né? Tipo, daquelas bem, né? Um dia desse eu fiz. Isso aí? Quem? Esse aí? Ah, o hospital não lava o ouvido, não. Tá vendo como vocês estão escutando bem? Viu? Isso é de Deus, não é só para testar. A gente brinca, né? Que começa com o, né? Eu estou rindo laringologista. Isso. Parabéns. Amém? Então a gente trata esses assuntos, né? E eu estava comentando com a minha esposa um dia desse aqui. Eu falei: olha, a gente pode reclamar de tudo na igreja. Pode reclamar sei lá, do som, pode reclamar do vento, pode reclamar da cadeira, pode reclamar do piso, pode reclamar do envelope de dízimo. Você pode reclamar do que você quiser. Você tem direito de reclamar. Nós gostamos de reclamar. Mas de uma coisa nós não podemos reclamar: da palavra que é ministrada nesse altar. Não tem. Eu falo porque, irmãos, não é porque eu estou aqui.
Eu já estive em outros lugares também, mas aqui a gente tem a plena convicção que aqui se tem uma palavra para levar a pessoa para o céu. Nós não pregamos aqui para deixar ninguém rico, embora se você fique muito bem, glória a Deus por isso, mas a nossa visão não é pregar, a nossa visão é deixar você rico espiritualmente, né? Isso aqui é o melhor que tem para nós. Então aqui tem umas palavras, as palavras têm sido ministradas aqui, não importa quem está ministrando, Deus tem falado, tem nos exortado aqui, tem nos ajudado. Então a gente não pode reclamar disso. Você pode reclamar de outras coisas, né? Eu posso reclamar da minha preguiça, posso reclamar de um monte de coisa, mas da palavra que tem nesse culto aqui, Deus, até quando o cara não quer pregar, Deus faz ele pregar. É uma bênção isso. Amém? Domingo, nas cultas das primícias, o desafio está lançado aí, só falta 120 quilos. Falta menos agora. Falta menos? Então, a galera falou que ia faltar menos. Só falta menos de 120 quilos. Então agora, vamos aí acelerar aí o processo. Se chegar aos 250 eu fico feliz. Ô, glória. Nossa, tem que ter fé, né? Fé, vamos ter fé, né? Para ajudar aí as pessoas no final do ano. Tem muita gente passando necessidade. Irmão, se você vê alguém comendo osso, colhendo osso para comer, não é legal, né? E o que é pior, o açougue vendendo osso. Que é um negócio de fazer sabão, o cara está vendendo os ossos. Alguma coisa aí que vai. É o microfone. Esquenta não, irmãos. Está todo mundo salvo. Fica tranquilo. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Senhor, que nunca, Senhor, falte, Senhor, a alegria da salvação em nossas vidas. Que nunca falte, Senhor, o amor da tua palavra. E o Senhor, Pai, como sumo sacerdote, seja, Pai, o nosso intercessor nessa noite, na vida de cada servo Deus que está aqui. Prepara tudo, Senhor, para o culto de sábado, para a palavra, para os testemunhos, para o louvor, para a santidade, Senhor. Dá alegria, Senhor, ao teu povo. Cuida, Senhor, que a tua igreja vá, Senhor, por uma semana de bênção, cheia da tua promessa e da tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, santifica a tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? O grande amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que creem. Diga amém. Amém, Jesus. Deus abençoe a vida.